Então, quanto rende R$1 milhão investidos com a minha estratégia? A gente atende clientes de wealth aqui já faz 7 anos no Clube do Valor e nesse vídeo eu vou te compartilhar um caso real de um cliente real para te mostrar o quanto rendeu a carteira dele e também o quanto esperar de rentabilidade para uma carteira de cerca de R$1 milhão de forma realista, para você saber se dá para ver de renda, se não dá, o que você pode esperar em termos aí de retorno que supera a inflação, de proventos recebidos, dividendos, enfim, tudo isso eu vou falar nesse vídeo, beleza? Mas qualquer coisa, comenta aqui quanto você acha que rende uma carteira de cerca de R$1 milhão bem diversificada. Comenta aí enquanto eu quero começar esse vídeo com os princípios por trás da nossa estratégia. Como vou te revelar aqui o histórico, e é um histórico bem legal porque foram 7 anos, já é a longo prazo. Foi um período que pegou anos bons como 2018, 2019, anos ruins como 2021 e 2022, crises como do Covid, como a greve dos caminhoneiros, como as eleições polarizadas do ano passado e momentos de alta também. Só foi possível ter a rentabilidade que a gente teve, que eu já vou te mostrar por conta de alguns princípios, que antes de mais nada servem para que a gente tenha muita clareza nas decisões que a gente vai tomar e para que os nossos clientes também tenham clareza sabendo o que a gente está fazendo. Beleza? Então eu vou listar aqui 6 grandes princípios. O primeiro deles é que estratégia é mais importante do que produto. E definir como investir é basicamente definir qual vai ser a estratégia de investimento. A estratégia é um desenho, um plano de como é que a gente vai alocar esse patrimônio. Tá? A gente sempre começa com esse desenho e não pela parte de produtos como o mercado na média trabalha. Por que a gente faz assim? Porque a estratégia importa muito mais. Esse estudo que está na tela agora comprovou que a alocação de ativos, a estratégia, explica cerca de 93% do desempenho de uma carteira de longo prazo, enquanto outros fatores explicam apenas 7 a 9%, inclusive os produtos explicam só 4%. Segundo princípio é preservar antes de multiplicar. Então, para todo cliente nosso, quando a gente vai definir qual estratégia a gente vai seguir, a gente olha primeiro para baixo, não para cima. A gente olha para o risco que esse cara estaria disposto a correr. Olhando duas coisas, tá? Primeira, a maior queda, que a gente chama de worst drawdown, né? Do ponto máximo ao mínimo, quanto a carteira caiu em meses fechados. E segundo, né? Tempo aceitando não ter resultados bons. Você olha aqui a evolução dessa alocação de ativo aqui, de um backtest com essa carteira no passado, que é a linha azul escura, você vai ver que é uma evolução muito boa. Porém, em alguns momentos a carteira ficou meio que no 0 a 0, inclusive aqui, mais ou menos de agosto de 2021 até meados de 2023. Enquanto ela estava no 0 a 0, a poupança estava subindo, a inflação estava subindo, a CDI estava subindo e aí por diante. Então é importante você entender quando você aguentaria ficar com resultados abaixo da média. Esse é o preço para você ter resultados acima da média no longo prazo. Terceiro princípio é investimento com base em objetivos. Aqui a gente aplica um negócio chamado de Fórmula 1.5+, que basicamente significa que a gente entende quais são os objetivos do investidor de até 1 ano de prazo, de até 5 anos de prazo e mais do que 5 anos. E na média, a gente ajuda o cara a investir num serviço de wealth para a parte de longo prazo. Porque a parte de curto e de médio prazo, de até 1 ano e até 5 anos, é bastante simples de ser manejado. O quarto princípio é diversificação inteligente. Tá? Diversificar é muito mais do que colocar diferentes tipos de ativos. Pode diversificar sua carteira, por exemplo, com COI, fundos de private equity e CRI de empresa pequena. É uma diversificação inteligente. Está correndo um monte de risco. Ou você pode diversificar em diferentes classes de ativos de renda fixa e de renda variável, entendendo que existem mix de composição de carteira que vão diminuir o risco sem prejudicar o potencial de retorno dela. O quinto princípio é usar estratégias sistemáticas, que significa basicamente que todas as nossas estratégias elas têm regras claras, por escrito, de o que a gente vai fazer para comprar ou vender um ativo. As regras são quantitativas, dependem apenas de números e não da nossa visão sobre as coisas. Então, primeiro a gente desenha uma alocação de ativos e depois, para cada classe de ativos, a gente tem um cardápio de potenciais estratégias que vão nos guiar aí para decidir quais ativos escolher. A gente tem estratégia para tudo, tá? Para renda fixa também, como a estratégia da escada, que é uma estratégia de alocação da parte da carteira em renda fixa, que dá um peso um pouco maior para ativos ligados à inflação e um pouco menor para ativos pós e pré-fixados, que dita qual vai ser a composição entre ativos com liquidez, como títulos públicos e fundos DI, e para ativos de crédito privado, e que divide esses ativos em diferentes vencimentos, formando um gráfico como esse, que parece uma escada. Quanto mais longo prazo, um pouco menos a gente investe, porque esse dinheiro vai render por mais tempo nesses ativos de renda fixa. E a gente diversifica de uma forma em que a gente sabe que todos os anos esse investidor vai ter vencimentos relevantes, eventos relevantes de geração de caixa na carteira dele. E aí, por fim, o sexto princípio é o rebalanceamento.
que é de 3 em 3 meses, ajustar a carteira, vendendo aquilo que está com peso acima do alvo e comprando aquilo que está com peso abaixo. Porque esse gráfico aqui é um dos melhores gráficos possíveis para mostrar como o rebalanceamento agrega valor a uma carteira. Pegando dois ativos, um que não rende nada e outro que sobe 50% num ano e cai 33% no outro, a carteira com esses dois ativos e que faça rebalanceamento tem resultado bom, diferentemente desses ativos individualmente. A gente percebeu que quando você faz o rebalanceamento para ativos vencedores de longo prazo, a carteira como um todo no longo prazo vai ter um resultado melhor do que os ativos em si, como mostra esse gráfico aqui, em que a linha vermelha é a Bolsa de Valores brasileira, a linha amarela é a Bolsa de Valores norte-americanas e a linha azul uma carteira meio a meio com rebalanceamento, que teve menos risco e maior retorno no longo prazo. Enfim, já vou te mostrar o resultado da carteira do nosso cliente, o que esperar de rentabilidade, mas todos esses princípios que eu passei rapidamente nesse vídeo, eles são melhor desenvolvidos num livro que eu escrevi sobre como e onde investir o seu dinheiro. E esse livro você não encontra em nenhuma livraria, não encontra na Amazon. A gente fez apenas uma versão digital dele que nós mesmos distribuímos e de forma totalmente gratuita. Então, se você quiser entender melhor como e onde investir o seu dinheiro para diminuir o risco, aumentar o potencial de retorno da tua carteira, baixa agora esse livro, primeiro link aqui na descrição ou link aqui no card que está aparecendo neste momento, beleza? Dito isso, vamos lá para os resultados da carteira, tá? Para contexto, esse era um cliente que já investia antes de começar a investir conosco e delegou para a gente apenas a gestão da carteira de longo prazo dele. A parte curto e médio ficou com ele ali no banco dele, em ativos bem simples de renda fixa. E esse cara entendeu que ele toleraria bastante risco. Então a gente montou uma carteira que era 60% renda variável, composta por ações brasileiras, ações norte-americanas e fundos imobiliários, e 40% renda fixa, com peso maior para renda fixa atrelada à inflação e o resto pré e pós. O detalhe, tá? Quando a gente montou essa carteira com esse cliente, a gente mostrou mais ou menos esses dados que eu vou te mostrar aqui. Essa carteira aqui teria rendido cerca de 14% ao ano passado, descontado o custo, descontado a inflação, descontado o imposto de renda, o retorno ali seria na faixa de 6,40%, já acima da inflação, com esses dados aqui de risco, e que em 20 anos isso teria transformado aquele dinheiro dele em 10 vezes, teria multiplicado por 10 o capital. E aí ali na metade de 2017, a gente montou essa alocação, a gente montou essa carteira, que teve bons resultados no ano de 2017, 18, 19 e 20 também. 21 ela conseguiu ir acima do CDI, naquela época que o CDI estava em 2% e conseguiu retorno em diferentes ativos, era mais desafiador. Em 2022 foi o único ano em que ela teve uma queda e em 23 ela mais ou menos empatou com o CDI. E o interessante é que se a gente fizesse uma simulação de quanto teria rendido essa carteira desde que esse cliente está conosco, o retorno teria caído para cerca de 6,14% ao ano, porque pegou um período um pouquinho mais desafiador. E se a gente pegar todo o retorno que essa carteira teve do início até hoje, apesar das crises, apesar de ter ido mal ali em março de 2020, apesar de ter passado um bom tempo ali no 0 a 0 entre agosto de 21 e meados de 23, o fato é que essa carteira rendeu 110% nesses 6 anos e meio, bem acima do CDI do período e bem acima do IPCA. O que dá quase que exatamente 12,1% ao ano de retorno, né? Se for transformar esse retorno acumulado em retorno anual, considerando aí 6 anos e meio. Num período em que o CDI foi na faixa de 7,8% ao ano, ou seja, no acumulado a carteira rendeu 176% do CDI, e em que a inflação foi na faixa de 5,3% ao ano. Se calcular aqui, o retorno da carteira descontado do retorno da inflação no período, ela rendeu aí exatamente 6,45% ao ano, algo que está muito em linha com o backtest da carteira, até um pouquinho mais do que isso. Agora o grande ponto é, se esse cara tivesse R$1 milhão e quisesse viver com a rentabilidade da carteira dele, quisesse viver de renda, quanto ele poderia fazer de saque dessa carteira sem deixar ela ser consumida ou dilapidada pela inflação? Mas se você se identificou até aqui, né, com a forma com que nós aqui do clube enxergamos o mercado, com como a gente pensa, se parece para ti fazer bastante sentido investir com base numa estratégia clara e ter alguém do teu lado para te auxiliar, te ajudar a fazer os investimentos, ou até mesmo fazer os investimentos por ti, e focado em estratégia, não em produto, né, que eu sei que muitos de vocês aqui sentem que a carteira de vocês é muito focada em produto. Então, bora conversar. Quero fazer um convite para você pegar uma segunda opinião sobre a tua carteira, para a gente aqui do clube fazer uma análise, um diagnóstico da tua carteira, sem compromisso, de forma totalmente gratuita. Uma sessão aí de cerca de 1 hora que vai trazer muita clareza sobre como investir e que quem já fez no passado avaliou como positivo em 97% das vezes. E se é seu caso, você já tem um patrimônio acumulado, R$500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10 milhões, eu consegui algumas vagas para uma sessão de análise de carteira com os nossos especialistas aqui do clube. Basta apertar aqui
nesse link para solicitar sua análise de carteira ou no segundo link da descrição, beleza? Voltando aqui, quanto é que renderia esta carteira aqui, tá? No prazo mais antigo em que a gente consegue fazer o backtest, ela teria rendido 6,4% ao ano. E você poderia, hoje, já ter uma renda passiva estimada altíssima, porque esse patrimônio teria se multiplicado por 10, se você tivesse começado em janeiro de 2004. Agora, vamos considerar que esse cara aqui fez resgates de 0,51% ao mês, ou seja, de R$ 5.100 por mês. Nesse caso, ainda assim, a sua carteira teria crescido bastante, hoje ele teria uma renda bem maior, porque ele estaria resgatando menos do que a performance da carteira. Agora, se esse cara tivesse dado azar e tivesse começado a investir às vésperas da maior crise que a gente teve desde 1929. Nesse caso, o retorno dele teria caído bastante, o potencial de renda passiva também seria menor, mas ainda assim esse cara teria preservado o seu patrimônio, mesmo fazendo resgates no meio da crise. E se esse cara tivesse começado conosco com 1 milhão e já quisesse fazer resgates da sua carteira, ou seja, fazendo resgates desde junho de 2017, pode que ele teria resgatado cerca de R$ 5.100 por mês. Ainda assim, sua carteira teria rendido mais do que a inflação, que foi cerca de 40% nesse período, e hoje ele poderia fazer resgates de R$ 7.700 por mês. Quando eu digo fazer resgates, eu me refiro desde pequenas vendas a pegar os proventos recebidos, dividendos de fundos imobiliários, etc. Ou seja, dá para você considerar um retorno acima da inflação, um líquido de custo, líquido de imposto de renda de cerca de 6% ao ano, se bem investida a sua carteira. E mais, tá? Eu não seria muito mais arrojado do que isso nas premissas. Se tivesse R$ 1 milhão e quisesse ver de renda, eu faria resgates na faixa de R$ 5.000 por mês. Se você quiser, você pode ser mais conservador do que isso. Ao usar a famosa regra dos 4%, que nesse caso aí seria resgatar tipo R$ 3.500 por mês. Lembrando aqui que esses resultados são para quem já está vivendo de renda, para quem está acumulando patrimônio e não quer ver de renda ainda, já passou do seu primeiro milhão, manter a carteira rendendo, né, reinvestindo proventos, até mesmo fazendo aportes, é essencial para que o bolo cresça mais e para que lá na frente você consiga proventos melhores. Esse nosso cliente aqui, por exemplo, ele nunca fez resgates e a carteira dele mais do que dobrou nesse período. O Exocom agora está com 2. Poderia ver de renda com mais se quisesse ver de renda a partir de hoje. Então eu diria aí que cerca de R$ 5.000 por mês, já descontado a inflação, uma carteira bem diversificada, é algo que possa ser esperado. Mais do que isso seria ser muito otimista, estaria correndo mais risco. Agora o desafio é investir bem. Recentemente eu analisei a carteira de um inscrito, estava cheio de renda fixa, mas com ativos horríveis. Ele meio que foi enganado com renda fixa. Perto aqui para assistir esse vídeo. Se você quiser baixar um material complementar a esse, clicando como e onde eu investiria R$ 1 milhão hoje, o link eu vou deixar aqui, beleza? Um grande abraço e até mais.